Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasari Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Essa aula de hoje falaremos o capítulo 6 do canto 10, intitulado O Extermínio da Demônia Putana. Então, o resumo deste sexto capítulo é dito que quando Nanda Maharaj, seguindo as instruções de Vasudeva, regressava para casa, ele viu uma grande megera jazendo na estrada e então ouviu sobre sua morte. Enquanto refletia no que Vasudeva lhe dissera a respeito das perturbações em Gokula, Nanda Maharaj, o rei de Vraja, sentiu um pouco de medo e buscou refúgio nos pés de lótus de Sri Hari. Nesse interim, Kamsa enviou à aldeia de Gokula uma Rakshasi, ou demônia, chamada Putana, que perambulava de um lugar ao outro, matando bebezinhos. Evidentemente, onde quer que não haja consciência de Krishna, há o perigo de essas Rakshasas aparecerem. Mas, visto que a própria Suprema Personalidade de Deus estava em Gokula, Putana pôde encontrar ali apenas a sua própria morte. Certo dia, Putana veio do espaço exterior e chegou a Gokula, o lar de Nanda Maharaj, e exibindo seu poder místico, disfarçou-se como uma belíssima mulher. Ganhando coragem, ela imediatamente entrou no quarto de dormir de Krishna, embora não tivesse a permissão de ninguém, e pela graça de Krishna, ninguém a proibiu de entrar na casa ou no quarto, porque este era o desejo de Krishna. O bebê Krishna, que parecia um fogo coberto por cinzas, olhou para Putana e sentiu que teria de matar essa demônia que se lhe apresentava como uma bela mulher. Sob o encanto e influência de Jogamaya e da personalidade de Deus, Putana pegou Krishna e colocou-o em seu colo. E nem Rohini e nem Yashoda fizeram objeção alguma. A demônia Putana ofereceu seu seio a Krishna para ele mamar, mas seu seio estava untado com veneno. A criança Krishna, portanto, sugou o seio de Putana com tanta força que, sentindo uma dor insuportável, ela teve de assumir seu corpo original e caiu ao chão. Então Krishna começou a brincar sobre seus seios, assim como uma criancinha. Quando Krishna brincava, as gopis acalmaram-se, pegaram a criança e colocaram-na em seus próprios colos. Após este incidente, as gopis tomaram precauções devido ao ataque da Rakshasi. Mãe de Yashoda deu seu seio para a criança mamar e depois deitou-a no berço. Nesse interim, Nanda e seus associados, os vaqueiros, retornavam de Mathura e quando viram a grande defunta Putana, ficaram maravilhados. Todos admiravam-se de que Vasudeva houvesse previsto tal sinistro e louvaram o poder premonitório de Vasudeva. Os habitantes de Vraja cortaram o gigantesco corpo de Putana em pedaços. Porém, como Krishna sugara-lhe o seio, ela libertara-se de todos os pecados. E, portanto, quando os vaqueiros queimaram os pedaços de seu corpo na fogueira, a fumaça encheu o ar com uma fragrância muito agradável. Embora quisesse matar Krishna, Putana acabou alcançando a morada do Senhor. Este incidente
brinda-nos com a instrução de que, se alguém dedica algum apego a Krishna, mesmo que cultivando uma relação de inimigo, acaba alcançando o sucesso. Que dizer então dos devotos, que naturalmente apegam-se a Krishna com amor? Ao ouvirem sobre o extermínio de Putana e o bem-estar da criança, os habitantes de Vraja ficaram muito satisfeitos. Nanda Maharaj colocou o bebê Krishna em seu colo e ficou repleto de satisfação. Então aqui termina-se, o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami continuou: Meu querido rei, enquanto estava a caminho de casa, Nanda Maharaja ponderou aquilo que Vasudeva dissera não poderia ser falso ou inútil. Deveria haver algum perigo de perturbações em Gokula. Enquanto pensava no perigo que rondava seu belo filho Krishna, Nanda Maharaja ficou com medo e refugiou-se nos pés de lótus do Controlador Supremo. Enquanto Nanda Maharaja retornava a Gokula, a mesma malévola Putana, que Kamsa anteriormente ocupara em matar bebês, vagava pelos municípios, cidades e aldeias, executando seu nefasto dever. Meu querido rei, onde quer que alguém, em qualquer circunstância, ocupe-se em executar serviço devocional, cantando e ouvindo, não pode haver nenhum perigo advindo dos maus elementos. Portanto, enquanto a Suprema Personalidade de Deus estivesse pessoalmente presente, não havia por que ficar apreensivo de alguma ameaça a Gokula. Certa vez, Putana Rakshasi, que podia locomover-se de acordo com seu desejo e vagava no espaço exterior, converteu-se através de poderes místicos em uma belíssima mulher, e assim entrou em Gokula, a morada de Nanda Maharaj. Seus quadris eram volumosos, seus seios muito grandes e firmes, parecendo sobrecarregar sua cintura delgada, e ela estava vestida com muito esmero. Seu cabelo, adornado com uma guirlanda de flores malika, espalhava-se pelo seu belo rosto. Seus brincos eram brilhantes, e à medida que ela sorria muito atrativamente, olhando para todos, sua beleza chamava a atenção de todos os habitantes de Vraja, especialmente dos homens. Ao verem-na, as gopis pensaram que a bela deusa da fortuna, portando uma flor de lótus em sua mão, viera ver seu esposo Krishna. Enquanto buscava criancinhas, Putana, cuja atividade era matá-las, entrou livremente na casa de Nanda Maharaja, tendo sido enviada pela potência superior do Senhor. Sem pedir permissão a ninguém, ela entrou nos aposentos de Nanda Maharaja, onde viu a criança dormindo no berço. Seu poder ilimitado, coberto como um poderoso fogo, fica coberto pelas cinzas. Ela pôde perceber que essa criança não era comum, mas destinava-se a matar todos os demônios. O Senhor Krishna, a superalma onipenetrante, deitado no berço, compreendeu que Putana, uma bruxa muito hábil em matar criancinhas, viera a matá-lo. Portanto, como se a temesse, Krishna fechou seus olhos. Assim, Putana colocou no colo aquele que traria sua própria destruição. Assim como uma pessoa sem inteligência põe sobre seu colo uma serpente adormecida.
pensando que a serpente é uma corda. O coração de Putana Rakshasi era feroz e cruel, mas ela parecia uma mãe muito afetuosa. Logo, ela assemelhava-se a uma espada afiada, guardada dentro de uma bainha bem delicada. Embora a vissem dentro do quarto, Jashoda e Rohini, encantadas com sua beleza, não a repeliram, mas permaneceram silenciosas, porque ela tratava a criança como se fosse a sua mãe. Naquele mesmo lugar, a terrível e perigosa Rakshasi pôs Krishna em seu colo e insinuou seu seio na boca. O mamilo de seu seio estava untado com um veneno perigoso e de ação instantânea. Mas a suprema personalidade de Deus, Krishna, ficando muito irado contra ela, segurou-lhe o seio, apertou-o muito veemente com ambas as mãos e sugou tanto o veneno quanto sua vida. Insuportavelmente comprimida em cada ponto vital, a demônia Putana começou a gritar: "Por favor, deixa-me, deixa-me, para de sugar meu seio." Transpirando e com os seus olhos arregalados e seus braços e pernas flácidos, ela bradava repetidas vezes. À medida que Putana berrava a plenos pulmões, a terra com suas montanhas e o espaço exterior com seus planetas tremiam. Os planetas inferiores e todas as direções estremeceram, e as pessoas caíam, temendo que raios estivessem abatendo-se sobre elas. Dessa maneira, a demônia Putana, muito aflita quando seu seio foi atacado por Krishna, perdeu sua vida. Ó rei Parikshit, abrindo amplamente sua boca e escancarando seus braços e pernas, e com o cabelo desgrenhado, ela caiu no campo de pastagem, sob sua forma original de Rakshasi, assim como Vritasura caíra ao ser morto pelo raio de Indra. Ó rei Parikshit, ao cair no solo, o gigantesco corpo de Putana esmagou todas as árvores situadas numa extensão de 19 quilômetros. Aparecendo em um corpo gigantesco, ela, de certo, era extraordinária. A boca da Rakshasi estava cheia de dentes, cada um deles parecendo a relha de um arado. Suas narinas eram profundas como cavernas de montanhas, e seus seios pareciam grandes blocos de pedra caídos de uma colina. Seu cabelo desgrenhado tinha a cor de cobre. As cavidades de seus olhos pareciam profundos poços camuflados. Suas coxas medonhas assemelhavam-se às margens de um rio. Seus braços, pernas e pés pareciam grandes pontes, e seu abdômen parecia um lago seco. Os corações, ouvidos e cabeças dos vaqueiros e vaqueiras já estavam abalados com o grito da Rakshasa, e ao verem a espantosa ferocidade de seu corpo, ficaram ainda mais amedrontados. Sem medo, a criança Krishna brincava na parte superior do seio da Putana Rakshasi, e ao verem as maravilhosas atividades da criança, as gopis imediatamente adiantaram-se com muita alegria e pegaram-no. Em seguida, mãe de Jashoda e Rohini, juntamente com as outras gopis mais velhas, agitaram a ponta da cauda de uma vaca para dar plena proteção à criança Sri Krishna. A criança foi completamente lavada com urina de vaca
e depois salpicada de poeira levantada pelas passadas das vacas. Então recitaram-se diferentes nomes do Senhor, enquanto se aplicava esterco de vaca em 12 diferentes partes de seu corpo, começando com a testa, como se faz ao aplicar tílaca. Dessa maneira, a criança recebeu proteção. As gupis, primeiramente, executaram o processo de achamana, sorvendo um pouquinho de água da mão direita. Elas purificaram seus corpos e mãos com o Nyasa Mantra e então aplicaram o mesmo mantra no corpo da criança. Shukadeva Goswami informou a Maharaj Parikshit que as gopis, seguindo o sistema adequado, protegeram Krishna, seu filho, com este mantra, dizendo que Aja proteja tuas pernas, que Manima protejam os seus joelhos, Jagya suas coxas, Achyuta a parte superior de tua cintura, e Hayagriva teu abdômen, que Keshava proteja teu coração, Isha teu peito, o Deus do Sol teu pescoço, Vishnu teus braços, Urukrama teu rosto, e Ishvara tua cabeça, que Chakri proteja-te pela frente, que Sri Hari Gadadari, o carregador da massa, proteja-te pelas costas, e que o carregador do arco, que é conhecido como o inimigo de Madhu, o Senhor Ajana, o carregador da espada, protejam teus dois lados, que o Senhor Uruguaia, o carregador do búzio, proteja-te em todos os cantos, que o Pendra proteja-te de cima, que Garuda proteja-te no solo, e que o Senhor Halabhara, a pessoa suprema, proteja-te de todos os lados. Que Rishikesha proteja teus sentidos, e Narayana teu ar vital. Possa o mestre de Sueta do Ipa proteger o âmago de seu coração, e que o Senhor Yogesvara proteja tua mente. Que o Senhor Prishnigarbha proteja tua inteligência, e a suprema personalidade de Deus, tua alma. Enquanto estiveres te divertindo, que Govinda te proteja, e enquanto estiveres dormindo, que Madhava te proteja. Possa o Senhor Vaikunta proteger-te enquanto estiveres caminhando, e possa o Senhor Narayana, o esposo da deusa da fortuna, proteger-te enquanto estiveres sentado. De modo semelhante, possa o Senhor Jagannabuki, o terrível inimigo de todos os planetas maléficos, sempre proteger-te, enquanto aproveitas a vida. As bruxas más, conhecidas como Dakines, Yatudanes e Kushmandas, são as maiores inimigas das crianças, e os maus espíritos, tais como os Bhutas, Pretas, Pichakas, Yakshas, Rakshasas e Vinayakas, e também bruxas como Kotara, Revati, Jesta, Putana e Matrika, e sempre estão dispostos a causar danos ao corpo, ao ar vital e aos sentidos, provocando perda de memória, loucura e maus sonhos. Como as mais hábeis estrelas maléficas, todos eles criam grandes perturbações, especialmente para as crianças, mas podem-se exterminá-los simplesmente pronunciando o nome do Senhor Vishnu, pois quando o nome do Senhor Vishnu ressoa, todos eles ficam com medo e vão embora. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Todas as gopis, encabeçadas por mãe de Yashoda, estavam possuídas de afeição materna. Depois de elas cantarem esses mantras para protegerem a criança, mãe Yashoda deu seu seio para a criança mamar,
e então levou-a para deitar-se em seu berço. Enquanto isso, todos os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaj, retornavam de Mathura, e ao verem o gigantesco corpo de Putana jazendo no caminho, eles ficaram tomados de grande espanto. Nanda Maharaj e outros gopas, ou vaqueiros, exclamaram: "Meus queridos amigos, deveis saber que Anakadundubi Vasudeva tornou-se um grande santo ou um mestre do poder místico. Caso contrário, como ele poderia ter previsto essa calamidade e prevenir-nos a nós?" Com a ajuda de machados, os habitantes de Vraja cortaram em pedaços o gigantesco corpo de Putana. Então atiraram bem longe os pedaços, cobriram-nos com madeira e reduziram-nos a cinzas. Pelo fato de Krishna ter sugado o seio da Rakshasi Putana, quando Krishna a matou, ela logo libertou-se de toda a contaminação material. Suas reações pecaminosas automaticamente extinguiram-se. E, portanto, quando seu gigantesco corpo estava sendo queimado, a fumaça que emanava de seu corpo era fragrante como o incenso aguro. Putana sempre ansiava pelo sangue de crianças, e com esse desejo veio matar Krishna. Porém, como ofereceu o seu seio ao Senhor, ela alcançou o maior triunfo. Que dizer então daquelas que tinham por Krishna natural devoção e afeição materiais e que ofereceram seus seios para ele mamar, ou ofereceram algo muito estimado, como algo que uma mãe oferece ao filho? A suprema personalidade de Deus, Krishna, sempre está situado no âmago do coração do devoto puro, e sempre lhe oferecem orações, personalidades adoráveis. Tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Porque Krishna abraçou o corpo de Putana com grande prazer e sugou seu seio, embora fosse uma grande bruxa, ela alcançou a posição de mãe no mundo transcendental e assim obteve a perfeição máxima. Que dizer então das vacas, cujos úberes Krishna mamava com grande prazer e que ofereciam seu leite com muito júbilo e afeição, procedendo exatamente como uma mãe? A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o outorgador de muitas bênçãos, incluindo a liberação Kaivalya ou a imersão na refulgência Brahman. As gopis sempre sentiam amor materno por essa personalidade de Deus, e Krishna mamava em seus seios com plena satisfação. Portanto, devido ao seu relacionamento como mãe e filho, embora as gopis estivessem ocupadas em várias atividades familiares, ninguém jamais deve pensar que elas regressaram a este mundo material após deixarem os seus corpos. Ao sentirem o cheiro da fragrância da fumaça que emanava do corpo incinerado de Putana, muitos habitantes de Vrajabhumi, que moravam em lugares distantes, ficaram atônitos e disseram: "De onde vem essa fragrância?" Assim, eles foram ao lugar onde o corpo de Putana estava sendo queimado. Ao ouvirem toda a história de como Putana aparecera e então fora morta por Krishna, os habitantes de Vraja, que vieram de lugares distantes, de certo ficaram admirados e ofereceram à criança
suas bênçãos pelo seu maravilhoso ato de matar Putana. Nanda Maharaj, evidentemente, sentiu-se muito grato a Vasudeva, que previra o incidente, e simplesmente agradeceu-lhe, pensando quão cortês era Vasudeva. Ó Maharaj Parikshit, melhor dos Kurus, Nanda Maharaj era muito liberal e simples. Ele imediatamente colocou o seu filho Krishna no colo, como se Krishna tivesse retornado da morte, e espontaneamente, cheirando a cabeça de seu filho, Nanda Maharaj, sem dúvida alguma, sentiu bem-aventurança transcendental. Toda pessoa que ouça com fé e devoção sobre como foi que Krishna, a suprema personalidade de Deus, matou Putana, e assim aplique-se em ouvir esses passatempos infantis de Krishna, de certo alcançará apego a Govinda, a suprema pessoa original. Então, aqui terminamos esse capítulo 6 do canto 10, e esse episódio no qual a grande bruxa tentou matar a criança, mas ela própria acabou morrendo, de certo é maravilhoso. Portanto, este último verso usa a palavra adbhutam, que significa especialmente maravilhoso. Krishna brinda-nos com muitas maravilhosas narrações sobre ele, e pelo simples fato de ler essas narrações, como são descritas, né, em Krishna, a suprema personalidade de Deus, a pessoa consegue escapar deste mundo material e aos poucos desenvolve apego e devoção a Govinda, né, o Adi Purusha, que é a pessoa original. Então, esse capítulo, né, narra a morte, né, dessa demônia, que mostra também que a partir do momento que a pessoa entra em contato com Krishna, ela é favorecida em todos os sentidos. De modo que mesmo uma demônia dessa, né, que era, imagina, tinha uma forma, com 19 quilômetros a forma original dela, coisas assim que a gente não pode atinar, né, com a nossa mente, com o nosso raciocínio normal, né, que essa demônia tomava assim forma, qualquer forma que quisesse, e tomou a forma, imagina, de uma belíssima mulher. Então, nesse mundo assim, há pessoas com poderes místicos, né? Atualmente também, né? Pessoas que tomam qualquer forma que querem e enganam a gente para cumprir os seus propósitos demoníacos. Assim, tomando essa forma e entrando em contato com Krishna, essa pessoa recebeu o maior das bênçãos, né? Porque, mesmo sendo um demônio, se ela fez um ato devocional para Krishna, né? Krishna interpretou isso como se Putana fosse uma mãe, né? E aí ela recebeu uma forma espiritual no mundo espiritual, imagina? Imagina as pessoas que então trabalham exatamente ao contrário, estão servindo a Krishna com muito amor e devoção. As bênçãos, né, de Krishna são ilimitadas. Então é só fazer isso, né? Agir em serviço devocional, nesse aspecto favorável, para ter esse contato íntimo com Deus em nosso coração, para receber as bênçãos definitivas que Krishna está querendo nos proporcionar. E assim vamos purificar a nossa existência e voltar para o mundo espiritual. De modo que esse último verso, né, está dizendo isso, que toda pessoa que ouvir com fé e devoção sobre como foi que Krishna, né, matou essa demônia, e assim ele vai se aplicar também em todos os outros passatempos, né, infantis de Krishna, porque esses passatempos infantis são os mais elevados, porque acontecem em Vrindavana, né? É muito especial os passatempos.
de criança de Krishna. E quanto mais nos absorvemos nessa meditação, observando assim no nosso interno, né, Krishna, com as gopis, Nanda Maharaj, quando você cria essa circunstância de Vrindavana, essa meditação no seu coração, entendendo que esse passatempo é maravilhoso, né, como diz aqui, não é uma historinha de uma pessoa humana comum, é o próprio Deus. E você meditando sempre, né, nessa história, repetidas vezes, isso vai fazer com que você estabeleça Vrindavana no seu coração. E daí você vai se purificar de tal maneira que não tem como você não se apegar a Krishna, a Govinda, né? Entende? Então, quanto mais você meditar, mais você vai se apegar a Krishna, porque vai haver uma potência mística envolvendo o seu coração que vai te conectar à figura, né, de Krishna, simplesmente porque você está imaginando a história, mas que essa história tem uma metafísica, uma transcendentalidade por trás, que vai atuar, né, na sua energia superior. E daí você, é um influxo assim, vai ter uma realização, porque a alma, ela já é eternamente, né, uma serva de Krishna nessa circunstância de Vrindavana, do mundo espiritual. E esse é o meio em Kali Yuga, Krishna está falando, né? Estude, se absorva na minha história, e aqui, né, vamos ter várias. Agora vão vir assim, muitos demônios tentando matar Krishna, né? Pode-se dizer também, fazendo uma alegoria simbólica dentro do nosso micro-universo, que quando despertamos esse amor por Krishna, quando ele começa a se realizar no nosso coração, as forças das trevas, da ignorância, da paixão vão começar a vir como, né, sentimentos e pensamentos demoníacos que vão tentar matar esse nosso pensamento espiritual ou divino, né? Sempre que a pessoa está começando a realizar Krishna em seu coração, através da rendição, da entrega, né? Não assim ficar com raiva de Krishna como ficou Putana, que tinha, mas com amor, né? Quando nos rendemos a Krishna, podemos ver que alguns demônios vão aparecer na Vrindavana do nosso coração, tentando matar Krishna. Porém, a história aqui é exatamente essa. Se você está sempre com Krishna, cantando o nome de Deus, lendo seus passatempos, ou seja, quanto mais você tiver relacionado com Krishna e criando esse apego cada vez maior, porque, é claro, esse apego é natural da alma por Deus, é Deus, entende? Então, ao criar esse apego por Krishna, e você realmente estiver situado na plataforma transcendental, na sua consciência, no seu desejo sincero de querer despertar o seu amor por Deus, né, de entender tudo isso, pode vir qualquer demônio que for, que a sua propensão, né, esse amor seu por Deus não vai ser derrotado pelos demônios. Entende? Então, essas histórias têm esse caráter, né, de mostrar que todos esses demônios que estão vindo a Vrindavana matar Krishna, Krishna mostra, né? Se você está comigo, não temas, né? Os demônios, por mais poderosos que sejam, assim, são insignificantes, né? Uma poeirinha assim que Krishna bota de lado, né? Então, naquela época de Kamsa, imagina, nós vamos estudar aqui os outros capítulos, os poderes dos demônios eram assim incomensuráveis, né? Hoje em dia, em Kali Yuga, os demônios são muito fraquinhos, né? Tem alguns poderes místicos, mas os mais poderosos mesmo estão no plano astral, e nós podemos ver que eles estão sempre incomodados pela pessoa que está, né, gerando luz, amor, a energia de Deus para o mundo, e é natural, né? Eles vão querer te derrubar da sua consciência de Krishna, mas se você, né, está sempre, como diz no verso aqui falando, né, Vishnu, 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 sempre lembrando Krishna, Krishna,
assim, eles fogem de medo, eles não se aproximam do devoto. Tudo que eles querem é fazer com que você pare de cantar, que você pare de ocupar em sua mente nas informações divinas. Se você faz isso, então você abre o seu campo energético para que sua mente seja desviada da consciência de Krishna. Então, não perca muito tempo, né, vendo notícias ou entretenimentos, né, que simplesmente vão dar abertura para que essas forças tenebrosas que a gente nem imagina como estão entrando na nossa mente e sugestionando a nossa vida para algo negativo, denso, onde ficamos nos identificando o tempo todo com esse corpo material. A ideia é todos os dias fazer, né, o serviço devocional, que começa com essa prática de ouvir, né, e falar ou cantar sobre Krishna. Então teremos, né, o caminho seguro nesse mundo, sem temer a nenhuma força estranha ou sinistra que venha porventura tentar nos afastar do objetivo real da nossa existência, que é, né, se tornar completamente consciente de Deus nessa forma humana e assim voltar para a vida do espírito, né, em forma espiritual, na região da alma, na região verdadeira da alma, do espírito, né? É isso que nos propõe a absorção de nossa mente nesses passatempos maravilhosos de Krishna. Não apenas assim pensar, como eu falei antes, como historinhas, né? Não são historinhas, são a vida de Deus manifestada aqui nesse mundo, refletindo, né, a realidade do mundo espiritual. E a gente vai compreender muito bem isso transcendentalmente, gerando amor no nosso coração, na medida que a gente elevar a nossa consciência através da rendição a Krishna. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Hare Bol!